Why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. O homem é conduzido mais pelo sentimento do que pela razão. David Hume. Essa frase descreve algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você é manipulado, todos os dias, e na maioria das vezes nem percebe. Por quê? Porque as emoções são mais fáceis de atingir do que a razão. E hoje, vou te mostrar como isso acontece, por que isso é tão eficaz, e como você pode evitar cair nessa armadilha. O que são argumentos emocionais? Para começar, precisamos diferenciar argumentos racionais e emocionais. Argumentos racionais baseiam-se em fatos, lógica e evidências. Eles seguem uma linha de raciocínio clara, onde cada premissa leva a uma conclusão. Por exemplo, premissa 1: todas as pessoas têm direito à educação básica. Premissa 2: a educação básica melhora a qualidade de vida e oportunidades. Conclusão: logo, investir em educação básica é essencial para o desenvolvimento social. Argumentos emocionais apelam aos sentimentos, não necessariamente se apoiando em fatos. Por exemplo, imagine quantas crianças estão chorando porque não têm acesso à escola. Você não quer ajudar essas crianças? Ambos têm seu lugar, mas o problema surge quando o apelo emocional é usado para manipular, desviando a atenção de fatos ou argumentos racionais. O conceito de Platão sobre emoções e razão. Platão comparava a mente humana a uma carruagem puxada por 2 cavalos. O cavalo negro, que representa as emoções descontroladas e impulsivas. O cavalo branco, que simboliza a razão, disciplinada e clara. O cocheiro, que somos nós, tentando equilibrar as duas forças. Quando um argumento apela apenas ao cavalo negro, ou nossas emoções, se ele desestabiliza a carruagem, tirando nosso controle sobre o julgamento. E, na sociedade moderna, discursos que despertam medo, compaixão ou raiva muitas vezes colocam o cavalo negro no comando. Outros tipos de argumentação e como eles se manifestam. Além do apelo emocional, existem outros tipos de argumentos usados em discursos. Vamos entender alguns. 1. Apelo à autoridade baseia-se na credibilidade de uma figura ou instituição, mas pode ser usado de forma enganosa. Exemplo: essa dieta é a melhor porque um médico famoso disse isso. 2. Apelo ao medo e desperta insegurança para convencer. Exemplo: se você não comprar esse antivírus, seu computador será hackeado. 3. Apelo à popularidade. Zade Populum afirma que algo é válido porque muita gente acredita. Exemplo: todo mundo está fazendo isso, então deve ser certo. 4. Falsa dicotomia e apresenta apenas 2 opções, ignorando outras alternativas. Exemplo: ou você apoia a minha ideia, ou está contra o progresso. 5. Generalizações apressadas e tira conclusões baseadas em exemplos limitados. Exemplo: conheci um motorista ruim de ônibus, então todos os motoristas são ruins. Cada uma dessas estratégias, quando usada isoladamente ou combinada, pode ser uma ferramenta para desviar nossa atenção da lógica e nos levar a julgamentos errados. Por que somos manipulados por argumentos emocionais? Antes de mais nada, precisamos entender uma coisa: o ser humano não é uma máquina de lógica. Muito pelo contrário. Como o filósofo e psicólogo Daniel Kahneman explica, nossas decisões são guiadas por 2 sistemas, um rápido, intuitivo e emocional, e outro mais lento, lógico e analítico. Adivinha qual deles usamos na maior parte do tempo? Exatamente, o emocional. E não é só culpa nossa. Desde a antiguidade, grandes pensadores, como Aristóteles, já sabiam disso. Ele escreveu, em Retórica,
que o pathos, ou apelo emocional, é uma das ferramentas mais poderosas para convencer alguém. Quando alguém toca nossas emoções, nos sentimos conectados. Parece que aquela pessoa nos entende, e baixamos a guarda. Segundo a psicologia, o ser humano tende a buscar atalhos para tomar decisões, o que nos torna vulneráveis. 1. Heurística do afeto. Decidimos com base em como algo nos faz sentir, em vez de analisar dados. 2. Sobrecarga de informação. Em um mundo cheio de informações, confiamos mais em narrativas simples e emocionais. 3. Neurociência. O cérebro processa estímulos emocionais mais rapidamente que racionais. Isso nos faz reagir antes de pensar. O que isso diz sobre nossa sociedade? Vivemos em uma era onde o debate público se tornou cada vez mais raso. Por que isso acontece? Porque apelar às emoções é rápido, simples e funciona. Em vez de explicar a complexidade de um problema, líderes, influenciadores e até empresas preferem simplificar tudo com frases como: todo mundo merece água potável. Claro, isso é verdade. Mas a frase ignora a complexidade do problema e como financiar isso. Como implementar sistemas de distribuição eficientes? Quem é responsável pelos custos? E, principalmente, quais deveres acompanham esse direito? Esse tipo de manipulação não acontece apenas na política. Nas redes sociais, por exemplo, você é bombardeado com histórias emocionais o tempo todo. Os algoritmos priorizam o conteúdo que desperta emoções fortes, como raiva, compaixão ou indignação, porque isso gera engajamento. E o engajamento é dinheiro. Estudo de caso, o impacto de histórias emocionais na tomada de decisão. Imagine uma campanha de arrecadação para vítimas de um desastre natural. Um estudo mostrou que as pessoas doam mais quando recebem a história de uma única pessoa afetada, em vez de estatísticas mostrando milhares de vítimas. Por quê? Porque a emoção é tangível quando conectada a uma história pessoal, enquanto números são abstratos. Isso mostra o poder do apelo emocional. Mas, quando aplicado fora de contextos éticos, ele pode ser usado para manipular. Como evitar ser manipulado? Agora que você entende como isso funciona, a grande pergunta é: como não cair nessa armadilha? Aqui estão algumas dicas. Questione suas emoções. Sempre que um discurso te causar raiva, esperança ou tristeza, pergunte-se: o que está por trás disso? Existem fatos ou só emoção? Procure informações completas. Evite formar opiniões baseadas em slogans ou frases de efeito. Pesquise, leia, entenda o que está em jogo. Identifique falácias. O apelo à emoção é uma falácia. Se alguém usa histórias ou sentimentos para desviar de argumentos concretos, desconfie. Aprenda a equilibrar razão e emoção. Como já dizia Immanuel Kant, o uso da razão é a base da nossa autonomia. Emoções são importantes, mas precisam andar lado a lado com a análise racional. Lembra da frase de David Hume que mencionei no início? O homem é conduzido mais pelo sentimento do que pela razão. Ela revela exatamente por que os argumentos emocionais são tão eficazes. Porque, no fundo, é muito mais fácil tocar nossos corações do que convencer nossas mentes. Mas isso não significa que estamos condenados a ser manipulados para sempre. Com conhecimento, pensamento crítico e, principalmente, um olhar mais atento para o mundo à nossa volta, podemos tomar o controle das nossas decisões. Então, da próxima vez que alguém tentar te convencer com uma história emocionante, lembre-se: do que parece ser uma verdade simples pode esconder uma realidade muito mais complexa.